Olá pessoal, meu nome é Lívia Maria Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG. Hoje a gente vai dar continuação aos vídeos de estatística do projeto de iniciação às disciplinas do ciclo básico. O tema de hoje será a organização de dados. O primeiro método de organização de dados é em rol, que consiste em ordenar os dados brutos em ordem crescente ou decrescente de grandeza numérica ou qualitativa. Por exemplo, em uma sala de aula foram coletadas as alturas de alunos em metros. São elas 1,70, 1,60, 1,65, 1,78, 1,71, 1,73, 1,72 e 1,64. O rol pode ser organizado tanto em ordem crescente ou decrescente. Então, esses dados poderiam ser organizados dessa forma, como apresentado aqui, ou também na ordem inversa, começando pelo maior, terminando no menor. Qualquer dado que possa ser classificado numa ordem crescente ou decrescente pode ser colocado em rol. A distribuição de frequência é utilizada quando há muitos elementos no rol e quando existem muitas repetições de dados. Neste caso, a gente vai criar tabelas com a frequência que cada dado aparece. Aqui, neste exemplo, estão relacionadas idades de pessoas e aqui na segunda coluna a gente tem a frequência com que cada idade aparece. Então, por exemplo, a idade de 8 anos apareceu 2 vezes. A de 9 anos apareceu 12 vezes e assim por diante. Se a gente fosse organizar esses dados em rol, teríamos muitos dados repetidos. Por exemplo, 11 apareceria 14 vezes. Isso tornaria essa lista difícil de lidar e ela não representaria bem o conjunto como um todo, tornando mais difícil de analisar. Então, para isso a gente utiliza a frequência. Além da frequência absoluta, a gente pode usar também a frequência acumulada, que vai ser a soma das frequências até a linha em questão. Então, mantendo aqui a coluna da frequência absoluta, a frequência acumulada, por exemplo, aqui em 9 anos, vai me dar quantas pessoas têm até 9 anos, no máximo. Então, são 2 com 8 e 12 com 9. Então, essas duas linhas somadas resultam no 14 apresentado aqui. No 10, por exemplo, vai ser a soma das 3 linhas acima. E assim por diante, de forma que quando chega na última linha, a frequência acumulada aqui vai ser igual ao total de dados. Já a frequência relativa vai ser apresentada em porcentagem. Tomando ainda como base a coluna da frequência absoluta, para calcular a frequência relativa, a gente vai pegar o dado da linha que a gente está calculando, dividir pelo total de dados e multiplicar por 100, de forma a obter a porcentagem. Esse tipo de tabela de frequência é muito útil quando a gente lida com dados quantitativos discretos. Quando a gente está trabalhando com variáveis contínuas, é necessário agrupá-las em intervalos reais, que a gente chama de classes. Por exemplo, no caso de altura, é bem difícil que mais de uma pessoa vai ter exatamente a mesma altura. Entretanto, se a gente agrupar em intervalos de altura, pode ser que hajam mais ou menos pessoas em determinado intervalo. Nos dados representados aqui na tabela, a gente tem que apenas uma pessoa tem altura entre 1,40 e 1,50, 4 pessoas têm altura entre 1,50 e 1,60, 8 pessoas medem entre 1,60 m e 1,70 m e assim por diante. Um total de 16 alturas analisadas. Outro parâmetro que pode ser avaliado quando se lida com intervalo de classes é a amplitude, que consiste na diferença entre o maior e o menor valor. Além dessa amplitude, a gente pode calcular também a amplitude de classe, que vai ser a diferença entre os limites superior e inferior de uma determinada classe. Por exemplo, voltando na tabela anterior,
a gente tem que a amplitude total seria 1,90 m menos 1,40 m, o maior menos o menor valor, que daria 50 centímetros. Agora, a amplitude de classes, a gente vai tomar o limite superior de uma classe menos o limite inferior daquela mesma classe. Aqui todas as classes teriam 10 centímetros de amplitude. É importante prestar atenção também na representação dos intervalos, o que é o que vai mostrar pra gente se o intervalo é fechado ou se é aberto naquela extremidade. O intervalo fechado é o intervalo que vai incluir aquele valor extremo, e o intervalo aberto é aquele que não inclui essa extremidade. A gente tem vários tipos de representações para intervalo fechado e aberto. O tipo que foi utilizado na tabela apresentada era desse segundo tipo, apenas com colchetes. Neste caso, quando o colchete está para dentro, para o lado do número, quer dizer que é um intervalo fechado. E quando ele está para fora, quer dizer que é um intervalo aberto, que não inclui aquele número. Outros tipos, como a gente pode ver aqui, consiste apenas na barra horizontal, para indicar que se trata de um intervalo, e a barra vertical vai aparecer quando o intervalo for fechado. Então, no caso do intervalo que é fechado à esquerda e à direita, a gente tem essa barra vertical em ambos os lados. Quando o intervalo é aberto, nas duas extremidades, a gente tem apenas a barra horizontal. E outro tipo de representação também utilizado é o que utiliza colchetes para intervalos fechados e parênteses para intervalos abertos. Neste caso, o colchete ou parêntese sempre estará voltado para o interior, para o lado do número mesmo. Entretanto, quando se tratar de um intervalo fechado, será usado o colchete e no caso do intervalo aberto, será usado o parênteses.